Nesse vídeo, nós iremos projetar uma asa com 2 painéis em cada lado. Vai ser parecida com esta asa aqui, só que esta tem um diferencial de ter 3 painéis. Aqui vamos fazer agora nesse vídeo, terá 2 painéis, um painel central e um painel na ponta. Também iremos usar perfis diferentes na raiz, no meio e na ponta da asa. Então vamos iniciar um novo projeto adicionando um painel. Vamos dar um nome ao painel, chamado de painel central. A envergadura desse painel central no projeto do Gentle Lady, essa envergadura será referente a esse painel aqui. É a envergadura de 526 milímetros. A corda na raiz 228 milímetros. E na ponta, por se tratar desse painel central ser retangular, também 228 milímetros. Os perfis que vamos utilizar nas nervuras da raiz e na nervura da ponta serão diferentes. Então vamos utilizar aqui o perfil AG35. Nós temos aqui já a opção. Esse AG35 Mode foi um perfil que eu alterei a partir do AG35, mas para esse projeto nós vamos utilizar o AG35 na raiz e na nervura da ponta do painel vamos utilizar AG36. Ok? Então agora vamos definir as nervuras. Nesta opção é possível alinhar as nervuras pela base ou pelo topo. A gente não vai fazer agora, vamos primeiro avançar e em seguida a gente vai melhorar alguma coisa no projeto. As nervuras, no nosso caso, nós utilizamos nervuras de 2 milímetros e a quantidade de nervuras nessa semiasa, nesse painel, aliás, é de 12 nervuras. Já temos aqui painel com 12 nervuras. Definida a quantidade de nervuras, nós agora vamos fazer alguns ajustes para melhorar o nosso projeto, principalmente na nervura da raiz e nervura da ponta deste painel. Como se trata da nervura onde a gente vai colar um painel no outro, essa nervura a gente vai deixá-la com 3 milímetros. E também a segunda nervura vamos deixá-la com 3 milímetros. E a nervura da ponta com 3 milímetros. Ok? Ele dá essa informação, né, que a posição da nervura, a última nervura, mas a espessura deve ser igual ao comprimento do painel. Posição da nervura ajustada automaticamente, ou seja, ele recua um pouco a nervura aqui para que o painel continue com a envergadura, né, de 526 milímetros, tá? Então, vamos lá. Feito isso, a gente já melhorou aqui essas duas nervuras da raiz e também a da ponta. Só que a gente precisa também fazer outra mudança, que é a distância dessa primeira para a segunda nervura. Se a gente olhar o projeto original, essa distância ela é menor. Aqui para aqui eu já medi, dá 29 milímetros. Então a gente vem aqui na nervura número 2 e marca essa opção, botão direito, alterar a distribuição e a gente coloca aqui a distância da primeira para a segunda nervura ou qualquer outra nervura que a gente queira fazer a modificação. Marca essa opção, manter comprimento do painel, clique em OK. Então é feita uma redistribuição das distâncias entre as nervuras, as demais, e recuada a segunda nervura para a posição desejada no nosso projeto. Agora nós vamos adicionar
as longarinas, bordo de ataque e bordo de fuga. Primeiro, longarinas. Botão direito, longarina à frente. Por padrão, traz a longarina redonda, a gente escolhe a longarina retangular. E ela já aparece aqui para nós como uma pré-definição, né, uma longarina retangular com 4,5 milímetros por 2 milímetros. Então, nós vamos utilizar uma longarina com 10 milímetros de largura por 3 milímetros de altura. Então, na posição que está pré-definida, está com a 25% da corda da asa. Nós vamos evitar usar a porcentagem e vamos utilizar a distância, que no projeto é de 68 milímetros, do bordo de ataque até o ponto central aqui das longarinas. Então já temos as longarinas principais definidas. O projeto também tem uma longarina intermediária. Então vamos colocar essa longarina. É uma longarina de 3 por 6 milímetros. Adicionar a longarina atrás, bordo de fuga. Por padrão traz a longarina redonda, mas a gente vai adicionar a longarina, que neste caso é uma longarina chamada cuboide. Trata-se de um retângulo, né? Uma longarina retangular, que aqui é a largura de 4 por 6 entre o bordo, a longarina principal e o bordo de fuga. A distância dessa longarina para a raiz da asa é de 134 milímetros, que a gente já viu lá no projeto. Então, eu vou colocar aqui 134 milímetros, é a posição milímetros, tá? Não porcentagem. Ok? Então, já temos aqui nossa segunda longarina, que é chamada longarina cuboide. Feito isso, vamos então adicionar um bordo de ataque. Um bordo de ataque padrão de 11 milímetros pela altura correspondente, né, do perfil. Então a gente pode diminuir um pouco, ela ficou muito larga, uns 8 milímetros é suficiente. Agora vamos definir o bordo de fuga. Padrão com 23 milímetros, que é o que está lá no projeto também. Já está aqui a opção de 23 milímetros do bordo de fuga. Então já temos longarinas, bordo de ataque, bordo de fuga. Agora nós vamos iniciar o projeto do chapeamento da raiz e no bordo de ataque. E nesse projeto tem apenas um revestimento aqui entre a longarina 1 e a longarina 6 e apenas na parte superior da asa, exceto a raiz, que existe chapeamento embaixo e em cima. Prosseguindo, vamos então criar o revestimento da asa. Clica aqui em revestimento. Vamos clicar em avançado. Não se deve utilizar essa opção porque ela é obsoleta. Quando a gente clica aqui, o programa já nos dá essa informação. Então vamos utilizar a opção avançado. Adicionar chapa à frente. Da primeira nervura à nervura 6. A espessura de 1,5 milímetros. E marcar aqui, está desmarcado o revestimento, por isso que não apareceu. Desmarcar a opção embaixo, porque a gente vai utilizar apenas na parte superior. Então, vamos fazer um pequeno ajuste para que o chapeamento encoste na longarina. Isso a gente faz aqui, que está em porcentagem, nós vamos utilizar a distância.
Então vamos movimentando aqui o chapeamento até que ele encoste, pronto, na longarina. Então, como vimos aqui, apenas a parte superior da nervura 1 à nervura 6. Agora vamos fazer o revestimento a partir dessa longarina até o início aqui do bordo de fuga. Então, nova chapa atrás, a gente marca a opção BF, bordo de fuga, vai ser apenas da nervura 1 à nervura 3, então já temos aqui que modificar, e vai ser em cima e embaixo, porém como a de baixo vai ser um chapeamento completo, então a gente vai fazer em duas etapas. Primeiro faz esse e o de baixo aqui a gente coloca depois apenas nas 3 nervuras. Então vamos fazer o ajuste, desmarca a opção porcentagem aqui, no caso aqui já está desmarcado, a gente vai então, acho que a gente errei aqui. Ok, vamos então desmarcar e marcar a opção da pressão em milímetro, né? E vamos avançando aqui o chapeamento até tocar na longarina. Temos que ter cuidado aqui, porque se passar da longarina, ele vai querer jogar a longarina para baixo do revestimento, como a gente viu aqui. Então não é o caso, a gente vai apenas encostar. 154,5, a próxima, 7,8,9, pronto, ok. Então, temos aqui o revestimento da parte central, em cima e embaixo, até a longarina. Falta agora essa outra etapa. Para isso, a gente faz o mesmo processo, marca a opção das nervuras 1 e 3. 1 a 3. Então, botão direito, adicionar a chapa à frente. A gente vai marcar aqui a opção a nervura 3. Então, já recua. Veja que está marcada aqui a opção de em cima e embaixo. Então, a gente vai desmarcar, aplicar em cima, desmarca e deixa só embaixo. Já ficou praticamente pronto aqui. Só um pequeno ajuste na distância para que, veja o que acontece. Quando a gente avança, ele tenta empurrar a longarina para dentro do chapeamento. Então a gente vem aqui, faz a mesma coisa, 27,8 foi muito, 27,7 foi muito, 0,6, pronto, ok. Então esse programa é muito interessante. Toda modificação que a gente vai fazendo, ele vai já demonstrando aqui, né, muito assim, de forma muito interativa, muito prática, para a gente poder desenvolver o projeto. Então, se você quiser ver como vai ficar sem o revestimento, pode desmarcar aqui e a gente visualiza as nervuras já rebaixadas para receber o chapeamento. Marca aqui a opção, volta a visualizar o chapeamento. Se desmarcar as longarinas, a mesma coisa, você consegue visualizar aqui a longarina, né, o local onde vai ser encaixada a longarina. Bom, então aqui já estamos com o nosso projeto praticamente pronto, né, da raiz da asa, da parte do painel central. E agora a gente vai inserir o segundo painel, que é o painel da ponta aqui ao lado. Então, para isso a gente vai salvar esse primeiro painel e depois adicionar um novo painel. A gente clica em OK e agora a gente salva o projeto e vamos então adicionar o outro painel da asa,
clica em adicionar. A essa pergunta a gente responde sim, porque ele vai adicionar um painel no mesmo alinhamento do painel anterior. Okay? Em seguida tem essa outra pergunta, nessas opções, na verdade, a gente marca essa opção aqui, cópia espelhada. Ele vai espelhar o que tem aqui no painel central para a ponta. Clique em OK e ele vai, inclusive, salvar a quantidade de nervuras, as distâncias, as longarinas, as mesmas medidas, tudo vai ficar espelhado. Mas como o painel é menor, então a gente vai ter que fazer algumas modificações. Então, a gente vai mudar aqui, painel da ponta, a envergadura de 444 milímetros, a corda na raiz aqui 228 e a corda na ponta 180 milímetros. Não se preocupe com essa deformação, isso é normal, depois a gente vai fazer o ajuste. Quando a gente salvar a quantidade de nervuras, o programa vai salvar, vai colocar tudo bem alinhado. Então, nós temos um dedo de 6 graus na ponta. Aqui temos uma flecha, que a flecha é a distância do borde de ataque em relação a a linha aqui do borde de ataque da raiz. O borde de ataque da ponta, a flecha, que é o enflechamento, ele vai recuar. Nesse projeto, o enflechamento é de 38 milímetros. Exatamente a diferença do painel do perfil da raiz para a corda do perfil da ponta, que dá 38 milímetros para ficar com borda de fuga alinhado. Então definimos o diedro, flecha, painel da ponta, a envergadura e agora vamos para as nervuras. Nesse painel nós temos apenas 10 nervuras. Se a gente olhar o projeto original, aqui temos apenas 10 nervuras nesse painel da ponta. Então a gente modifica a quantidade, clica OK, gerar nervuras, sim. Então automaticamente gera as nervuras, já fica o borde de ataque alinhado com o borde de ataque do painel central. A gente agora vai modificar a posição dessas longarinas, para que elas fiquem na parte mais espessa do perfil aqui, principalmente a longarina principal e também essa outra longarina, a gente vai posicionar mais ou menos aqui. Para isso, a gente vai aqui em longarina principal, e a gente vai marcar essa opção de extremidade separada. O que é isso? Ele vai colocar uma distância diferente da distância do perfil da raiz. A gente pode visualizar aqui na vista lateral que essa longarina ela não está no ponto de maior espessura do perfil. Então a gente vai reduzir aqui essa distância para que ela fique no ponto onde o perfil tem a maior espessura. Vamos deixar nesse ponto aqui com 58 milímetros. Do mesmo modo, nessa longarina cuboide, a gente vai marcar a extremidade separada e vai reduzir essa distância e colocá-la mais próximo ao centro da corda, para que fique tudo bem alinhado. Veja que já ficou bem diferente. Okay? Então já temos aqui nosso painel da ponta. Veja como é simples. E um detalhe que a gente ainda não modificou, a gente pode fazer isso a qualquer momento, que é a definição da nervura da ponta. A nervura da raiz é a G35, a intermediária é a G36 e a nervura da ponta a gente vai definir como a G37. E pode ser qualquer perfil, né? Então marcamos aqui a opção G37. Temos então a vista aqui do perfil já alterado. Ok? Também temos uma pequena rotação aqui no washout, na longarina da ponta, que a gente também pode definir aqui. Torção na ponta, a gente define nesse campo.
Pode ser a torção na raiz, você pode, né, mudar a raiz ou na ponta. Então a gente pode, se a gente vir aqui na ponta, você observa aqui, define aqui, né, a torção e observa aqui, quando a gente faz essa mudança, o bordo de fuga acompanha, né, a torção. Eu vou, sempre eu utilizo 1,5 graus, menos 1,5 graus. Mas isso aí pode variar com cada projeto, então não tem muita. Isso aí não existe um padrão, né? Cada projeto vai definir a sua, as suas características. Ok? Pronto aqui a definições. Qualquer mudança aqui é possível fazer posteriormente no projeto, alinhamento das longarinas, enfim, tudo que for necessário modificar, a gente pode fazer também depois. Clicando em OK, a gente já tem agora então a nossa asa toda pronta.